Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão especial, aprovada pelo requerimento número 038/2017, que fará a apresentação da Lei 17.003, de 1º de setembro de 2016, do deputado Gabriel Ribeiro. Passo a palavra à mestre de cerimônia. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos nesta noite na Câmara de Vereadores de Lages. Convidamos para compor a mesa senhor Gabriel Ribeiro, deputado estadual. Senhor Márcio Cícero Neves Pamplona, presidente do Sindicato Rural de Lages. Senhor Alfeu Schlichten Filho, produtor de queijo. Doutora Andressa Steffen Barbosa, veterinária do CISAM e coordenadora do Programa de Sanidade de Produtos Agropecuários e Serviços de Inspeção Municipal. Senhora Andréa de Fátima Meira Batista Schlickmann, extensionista social da IPAGRE. Senhor João Miranda, vice-presidente da Associação de Produtores de Queijo Artesanal Serrano da Serra Catarinense. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Lages, cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste parabenizar o deputado estadual Gabriel Cel Ribeiro pela excelente iniciativa de incentivar e legalizar o trabalho de muitas famílias na Serra Catarinense, na produção do queijo artesanal serrano, através da lei específica, trazendo inúmeros benefícios aos produtores da região e aumentando a renda das famílias rurais, proporcionando assim qualidade de vida. Peço desculpas por não poder estar presente nesta sessão especial em decorrência de outro compromisso. Fico feliz em ter dado contribuição ao início do projeto, que se deu através do requerimento 025 de 2013, concedendo a carta coletiva de anuência ao pedido de registro do modo de saber fazer queijo artesanal serrano. Desejo pleno sucesso, com respeito e consideração. Atenciosamente, vereador Gerson Omar dos Santos. Excelentíssimo senhor deputado e excelentíssimo senhor vereador, inicialmente parabenizamos pela iniciativa de incentivar o trabalho de produção do queijo artesanal e apoiar as famílias produtoras rurais. Desejamos-lhes que os objetivos propostos sejam plenamente alcançados. Agradecemos o convite para participar e pedimos desculpas pelo não comparecimento por motivos de força maior. Manifesto votos de que Vossas Excelências tenham sucesso. Respeitosamente nos despedimos, com apreço e consideração. Atenciosamente, Aida Ofer, presidente da Câmara de Vereadores de Lages. Acusamos também o recebimento de ofícios dos vereadores João Maria Chagas, Lucas Neves e Bruno Hartmann, por compromissos já pré-agendados anteriormente. Neste momento, convidamos o vereador proponente da sessão, o vereador Pedro Figueiredo, para fazer uso da palavra. Então, boa noite a todos, boa noite aos deputados, às autoridades da mesa, aos ouvintes que estão na casa hoje, ao pessoal das redes sociais. Então, hoje nós vimos agradecer a presença de todos nessa noite. Recebemos aqui exclusivo o senhor Gabriel Ribeiro, nosso deputado, autor da lei 17.003, de 1 de setembro de 2016, que será apresentada nesta noite. Dispõe sobre a produção e a comercialização do queijo artesanal serrano no estado de Santa Catarina.
Agradecemos a presença do deputado Gabriel Ribeiro e demais os componentes do mês e da todos. Nós acompanhamos nesta noite no plenário pelos meios de comunicação. Esta sessão de hoje tem por objetivo de apresentar a lei, dará apoio aos produtores de queijo da região. Então, hoje nós estamos fazendo essa sessão do queijo artesanal. Nós temos do interior, somos guerreiros, nós temos que valorizar o nosso queijo artesanal. Então, vamos batalhar, o nosso deputado trouxe essa lei, vamos apresentar e vamos valorizar a nossa região. Muito obrigado a todos. Queremos registrar as presenças nesta sessão do senhor Luiz Gustavo Assinque, consultor jurídico da ADR, neste ato representando o senhor João Alberto Duarte, secretário executivo da ADR de Lages, senhor Oswaldo Uncini, secretário municipal da Agricultura e Pesca de Lages, senhora Solange Escortegna Pagani, secretária executiva da ADR de São Joaquim, Sadi Montemeso, presidente da ACIL, Yuri Ramos, gerente regional da SIDASC, senhor Maurício Yamashiro, vice-prefeito de São Joaquim, neste ato representando o senhor Giovanni Nunes, prefeito do município de São Joaquim. Sauro Tadeu dos Reis, presidente da MOSC Salto Caveiras. Senhor Marco Aurélio Matos, assessor jurídico da Secretaria de Desenvolvimento. Senhor Carlos Magno da Cruz Júnior, chefe da Polícia Rodoviária Federal em Lages. Ademir Nunes, vereador de São Joaquim. Adilson Oliveira, presidente da ACRO. Jones Paulo, radialista. Senhor Odivar Marcos Bonetti, professor do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina. Senhor Sérgio Batalha, da Granja Batalha de Capão Alto. Bernard Barchard, coordenador da Defesa Animal da Gerência Regional de Lages. Hilda de Oliveira Correia, produtora do queijo artesanal serrano. Senhora Mauri Bassi, gerente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Turismo, neste ato representando o senhor Mário Euler, secretário do Desenvolvimento. Fernando e Alexandre, professores do IFSC. Alunos do IFSC também esta noite na casa. Senhor Leandro de Almeida, gerente regional da saúde da ADR de São Joaquim. Ulisses de Arruda Córdova, pesquisador da IPAGRE. Alier Melo, vereador de São José do Cerrito. Mauro Souza, gerente administrativo da ADR de São Joaquim. Omar Neuvaldi, gerente regional da IPAGRE de Lages. Joyce Atanásio da Rosa, secretária da Câmara de Vereadores de Capão Alto e presidente da Associação de Moradores, neste ato, representando o senhor João Maria Branco, presidente da Câmara de Vereadores de Capão Alto, e o senhor Rony Antônio da Silveira, vereador do município de São Joaquim. Damos início, então, a partir de agora, convidando a senhora Andréia de Fátima Meira Batista Schlickmann, extensionista social da IPAGRE, para fazer uso da palavra. Iniciamos parabenizando, a proposta do vereador Pedro Ribeiro, a iniciativa desta sessão. Cumprimentamos o senhor Gabriel Ribeiro, deputado estadual, o senhor Márcio Cícero Neves Pamplona, presidente do Sindicato Rural, o senhor Alfeu Schlichting, que é também produtor de queijo, a Andressa Steffen, parceira também do projeto veterinária do CISAMA, e o seu João Melo Miranda, que está representando hoje, presidente da Associação dos Produtores de Queijo Artesanal Serrano, e cumprimento também todos os produtores e produtoras de queijo artesanal serrano presentes neste momento, nesta sessão. Senhoras e senhores, é uma satisfação para nós da EPAGRE, representar a EPAGRE como uma empresa de pesquisa e extensão rural e partilhar o trabalho que tem sido realizado em prol desse produto, que é mais que um produto, é um patrimônio da Serra Catarinense e vem sendo desenvolvido, preservado pelos produtores de queijo artesanal serrano
com o apoio não só da EPAGRE, mas diversas empresas e parcerias, que a gente fica muito feliz de ter a presença hoje também, né, de tantas autoridades e instituições que são parceiras desde o início do trabalho no projeto. Nós queremos compartilhar um pouco, né, apresentando um histórico, porque falar de queijo artesanal serrano, um patrimônio nosso, mas que muitas vezes a gente não conhece todo esse histórico e todo o trabalho. Então, o queijo artesanal serrano, ele tem uma história há mais de 200 anos, é um produto centenário na nossa região, e quando nós vemos um queijo serrano, ou quando é produzido, ou quando é consumido, não é só uma tecnologia de fabricação, mas é a preservação de uma história, de um saber fazer, de características da nossa região, de um modo de vida que vem se mantendo mesmo na informalidade, né, com todas as dificuldades que é manter um produto na informalidade, mas que vem se mantendo aí mais de 200 anos. Então, tem muitas atividades já sendo feitas e também muitos desafios ainda pela frente. Nós vamos acompanhar, então, a apresentação, né, os focos do trabalho. Hoje, os principais focos, eles são trabalhados paralelamente. A questão da legislação, da legalização, é um dos focos, né, fundamentais e importantes, mas que tem sido trabalhado em conjunto com outras ações também que contribuem para a valorização, qualificação e certificação do produto. Uma delas, né, é a indicação geográfica do queijo artesanal serrano, que está em andamento bem avançado, né, coordenado pelo nosso colega pesquisador da EPAGRE, Ulisses Córdova, que está com data, né, para ser entregue esse dossiê ainda este ano para indicação geográfica. Além disso, as pesquisas, a capacitação de produtores, o registro como patrimônio histórico e cultural, a organização de produtores, que são trabalhos contínuos. Então, o queijo artesanal serrano ele tem uma origem portuguesa, que vem ao encontro da história da nossa região, dos portugueses, é vinculado ao nosso território, porque ele coincide com a época do povoamento, né, dos tropeiros, como passagem, e desde esse tempo já existem registros da produção desse queijo. Ele é artesanal, em pequena escala, então uma das características importantes é essa, ele é produzido com mão de obra familiar e em pequena escala. É um leite cru, né? E isso é um grande diferencial quando a gente fala por que o queijo serrano tem de diferença de outros queijos. O queijo artesanal serrano, como outros importantes do Brasil, como outros importantes no mundo, é um produto com leite cru, integral. Isso significa que ele não passa por nenhum processo de pasteurização. E esse é um dos principais, um dos maiores entraves, né, na nossa legislação brasileira, que limita muito a fabricação desse produto, diferente de outros países, onde a fabricação de queijo de leite cru é muito mais comum e tem muito maior quantidade do que aqui. Por ser de leite cru, exige um controle muito maior da sanidade do rebanho, do processo de fabricação, mas isso, com o queijo serrano, também ele tem uma característica diferenciada, que todo o leite utilizado é da própria propriedade. Nenhum produtor compra dos seus de próximos de nenhum lugar. E o leite logo após a ordenha, até 2 horas, é feito já o processo de fabricação. Então, ele tem notoriedade, um produto de mais de 200 anos, que tem registro, que é conhecido fora da nossa região também. A raça do gado é mais um diferencial, que ela é de corte ou mista, né, na sua característica histórica. Hoje, já pela importância econômica, já tem outras raças também no rebanho. A alimentação à base é campo nativo, que isso liga ao nosso território. O campo nativo que nós temos na região é único, né? A sua composição ela é única e isso diferencia na qualidade, nas características do leite e do sabor do queijo. Ele tem um sabor acentuado pela maturação, que historicamente eram mais de 60 né, de meses que era maturado, e hoje, com o passar do tempo e até pelo consumidor, ele está tendo um tempo menor de maturação. E a estimativa, né, da EPAGRE, que tem na região em torno de 2.000 produtores que fabricam queijo serrano.
ou para o consumo, ou para venda de excedente, e isso dá é importante ressaltar que é possível perceber porque é uma região onde a pecuária é a principal atividade, e a maioria das propriedades que trabalham com pecuária, mesmo que seja na primavera e verão, produzem queijo serrano. Rapidamente, então, a síntese histórica, né, do queijo serrano, que era transportado nos lombos de mula, né, nas bruacas, já como moeda de troca, e ainda a gente, nos depoimentos que foram realizados, nas pesquisas que foram realizadas pela EPAGRE, existem registros de pessoas que eram tropeiros e levavam o queijo já nos lombos de mula para vários lugares para comercialização. E essa característica também é reconhecida pelas outras regiões, né, abaixo da serra, na costa da linha, que são regiões, as principais linhas, e para o litoral, onde era comercializado, e quem morava nessas regiões lembra muito, e lá em Nova Veneza eles dizem, a gente lembra muito quando vinham os serranos, né, com todos os tropeiros, e entre os produtos que eram comercializados também o queijo serrano. A receita, ela praticamente não sofreu alteração, é um saber fazer que foi passado de geração em geração, então as avós passaram para os filhos, para os netos, e as poucas características que se alteraram é a questão do uso do coalho, que hoje é coalho industrial e não coalho animal, e a adequação de equipamentos de acordo com a legislação, né, algumas alterações que foram se inserindo no processo de acordo com seguindo a legislação. Então, ele tem um valor histórico-cultural, é um patrimônio cultural e material da nossa região, e tem um dado ali, né, que vocês podem acompanhar na tela, que as primeiras propriedades ali em 1730, 1750, foram estabelecidas na região, já existem registros históricos citando a existência do queijo serrano. É uma ilustração, e esses dados que eu vou apresentar, né, além das questões históricas que tem da comercialização por moeda de troca, das características, foram baseados em 724 cadastros realizados pela EPAGRE para identificar o produto, para conhecer as características, e mais de 40 entrevistas também com produtores, já alguns com 80, 90 anos, que acompanhavam e trabalharam já com processamento de queijo. Outro fator importante e fundamental que nós temos é o patrimônio preservado que nós temos na nossa região. Falar em queijo serrano é falar em produção sustentável, porque a nossa característica única de qualidade de água, qualidade de campo, de qualidade de paisagem, está diretamente ligada à característica desse produto. E nós temos algumas características únicas aqui da nossa região, que são o clima, né, o regime hídrico, então as médias ali, solo, altitude, a vegetação, que atribuem características diferenciadas para a nossa região, e esses dados levantados e melhor trabalhados também agora pelo CIRAM, são considerados e vão ser apresentados ao INPI como fatores que distinguem o queijo artesanal serrano de produtos de outros queijos do nosso estado e do nosso país. Aqui nós temos um outro fator também importante, né? Nós falamos da história, da cultura, da característica ambiental, da sustentabilidade desse produto, mas também a renda econômica. Nós temos esse dado, é um dado do Rio Grande do Sul, de 2012, onde também é produzido queijo artesanal serrano, e mostra que nas propriedades que comercializam queijo, e que muitos se apresentam como pecuaristas, o queijo é a principal fonte de renda, né? Ele tem um percentual aí de 33% da renda vinda do queijo serrano, superior até à venda ligada aos bovinos. Um outro dado da nossa região, então, baseado em 724 cadastros realizados, dessas propriedades, ela apresenta o queijo artesanal serrano como a primeira. Então, nesse quadro ali, nós vemos o que está em azul, é a primeira renda mais importante. A renda mais importante da propriedade para 50%. Para 38%, quase 40%, é a segunda renda mais importante da propriedade. Então, para agricultura, para pecuaristas familiares, essa renda ela tem um significado bastante expressivo, porque ajuda a manter outras atividades na propriedade. E que a gente vem somando,
chega a quase 90%, sendo a primeira ou a segunda renda mais importante, com um diferencial que é uma renda continuada, né? Ela tem uma periodicidade maior, porque ou é semanal, ou é quinzenal, ou é mensal. Os dados de produção, então, seria uma renda média anual, né, isso baseado em dados de 2011, e nesses cadastros de 724 produtores. Seria uma renda média anual de 14.348 por ano, né, por produtor. E produção média de 797 quilos, seria a média de produção de cada uma dessas propriedades que nós estamos nos referindo. Dando uma renda mensal ali de um pouco mais de R$1.000, um pouco mais de um salário mínimo, que, como nós dissemos, para pecuarista familiar e que desenvolve outras atividades, essa renda é fundamental para a permanência na propriedade. Esse slide ele mostra um pouco dessa estimativa. Nós fizemos a análise em 724 cadastros, mas a estimativa de levantamento de produção é que sejam 2.000 produtores. Então, seriam de produção ali, de quantidade produzida, a estimativa de 1.594 quilos, né, por propriedade, dando um valor aí acima de 23.910, né, com a expectativa, baseando nessa estimativa de 2.000 produtores. É importante nós ressaltarmos que o queijo artesanal serrano, como um produto com potencial de desenvolvimento territorial, não é de uma instituição, não é um trabalho que é feito sozinho, é um trabalho que, desde 2009, tem cada vez mais ganhado parcerias para fortalecer esse trabalho. E aí a gente destaca algumas parcerias importantes, que são a Secretaria da Agricultura, o Ministério da Agricultura, que já apoiou, já está no 3º convênio com apoio ao projeto, o MDA, a Emater, que trabalha em conjunto também, a UDESC, o Banco do Brasil, a Amures, o CISAMA, a FAPESC, a Proserra, a Uniplac, né, o IFSC. Então, a gente tem importantes parcerias aqui na região, e é com essa certeza que o desenvolvimento territorial ele não se faz sozinho, ele precisa ser cada vez mais abraçado pelos consumidores, pelas autoridades, pelas instituições que estão nesse território. Um trabalho importante também nesse projeto foram as capacitações realizadas, que é a missão e a trabalho da EPAGRE, mas com destaque a formação das associações. Então, nós temos uma associação aqui em Santa Catarina, que foi apoiado pelo trabalho da EPAGRE, fundada em 2013, que é a Associação dos Produtores de Queijo Artesanal Serrano. E no Rio Grande do Sul também tem mais 2 associações, e algumas ainda em legalização, que trabalham em conjunto, então, fortalecendo essa solicitação da indicação geográfica, e também nessa parte da legalização a gente trabalha muito em conjunto com o Rio Grande do Sul, tanto que, no final do ano passado, foi fundada a Federação das Associações de Produtores de Queijo Serrano, que o presidente é aqui de Santa Catarina. Então, a Proserra hoje tem em torno de 68 associados, e aí, desses associados fazem parte estão na abrangência de 18 municípios aqui da Serra Catarinense, e que tem como principal atividade, né, o queijo serrano, e estão trabalhando para a legalização das suas unidades. Aí algumas ações assim, né, para mostrar a expressão e a participação interestadual. Então, são eventos interestaduais que acontecem. Já aconteceu o 3º simpósio no ano passado, mas esse ali, por favor, pode passar. Um outro destaque que eu gostaria de socializar aqui com vocês, então, dentro de várias essas ações que são trabalhadas pela EPAGRE, um destaque grande aqui seria o apoio do Programa SC Rural do Governo do Estado, que logo em 2013, que foi formada a Proserra, a associação apresentou uma proposta de projeto estruturante para o Programa SC Rural. E esse programa apoiou financeiramente, né, com 2 projetos, um mais na abrangência da região de São Joaquim, outro mais na abrangência da região de Lages, com 50, no mínimo 50, né, a Proserra apoiava com 50% do valor do projeto, né, e os produtores
muitos deles investiram mais do que os 50%, né, porque como empreendedores sempre vai surgindo novos investimentos a serem feitos, mas aqui algumas que foram construídas e que estão nesse processo de legalização com o apoio do programa SC Rural, e ali o recurso que os 2 projetos no valor total passou de R$1 milhão, sendo 50% contrapartida do governo do estado e 50% dos produtores. Essas regiões, né, esses municípios da Serra Catarinense que estão identificados ali com o queijo, são os que têm unidades e que estão fazendo parte do projeto Queijo Artesanal Serrano, fortalecimento da cadeia produtiva no SC Rural. Então, nós temos em quase todos os municípios da Serra Catarinense unidades construídas. Essa também em São Joaquim, né, nós temos o colega ali de São Joaquim, o pessoal ali acompanhando, também que foi recentemente construída, né, no ano passado. E essas plantas foram construídas em parceria com o Serviço de Inspeção Municipal, né, o CISAMA sempre parceiro, apoio dos produtores, discutindo, porque os produtores têm interesse em legalizar, querem legalizar sua produção, mas tem que ser unidades de acordo com a sua capacidade de produção. É um produto diferenciado e artesanal, não é industrial. Então, a legislação ela também precisa ter esse olhar. Ler alguns dos destaques, né, nessa parte da divulgação do trabalho, revistas que foram publicadas. Em 2013, a solicitação ao IFAM para registro como patrimônio cultural de natureza imaterial do Brasil, né, que foi solicitada e está em andamento. Um ponto importante num queijo de 200 anos, onde não tinha nem identidade, existia de fato, mas não de direito, foi a construção do Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo Serrano, que foi abraçado aí pelo consórcio, né, após o estabelecimento do consórcio,